Seu direito. Emerson Santana está ligado aqui com a gente também. Doutor José Antônio Cremasco, em primeiro lugar, muito boa tarde. Prazer falar com o senhor novamente. Brilhantemente, o André Berenguel esteve nas últimas 3 semanas. Prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. O prazer é sempre meu. Que bom retorno, renovado para novas atividades, até mais um ano pela frente, né? Com certeza, doutor Cremasco. E olha, o André Berenguel deixou para mim várias perguntas da semana passada que foram feitas aqui para o senhor. O assunto da aposentadoria, né? Que algumas semanas já o pessoal está fazendo as perguntas, né? Está chegando bastante, hein, doutor Cremasco? O assunto que traz a atenção de muita gente, né? E nós temos um grande número de aposentados, injustiçados, inconformados com o descaso da Previdência, com os baixos valores das aposentadorias, o inconformismo de pagar durante muitos anos e receber um valor menor, de mudanças da regra do jogo em pleno jogo em andamento. Por exemplo, até 2017 a aposentadoria era aos 35 anos, agora não mais, 35 e mais... 35 de serviço, né? Agora é 35 de serviço e mais 65 de idade. É o fator, né? É. Bom, então vamos lá, vamos retomar as perguntas aqui da semana passada, que não deu tempo, né, de o senhor e o André comentarem. A pergunta, a primeira, do Jonas Gomes. Tempo de roça ainda serve para aposentadoria? Ela trabalha no campo, né? Sempre serviu, mas tem que ter prova. É possível fazer um procedimento administrativo, tendo um início de prova, alguma declaração, um alistamento militar. Lá no final, no verso, está escrito trabalhador rural. Tem que juntar documentos ou procurar o sindicato rural de cada cidade para eles ajudarem a arrumar a documentação, mas provado o tempo de serviço, sim, é recolhido. Porque muitos dos trabalhadores rurais são autônomos, né? Tem as duas modalidades, né? O empregado, que trabalhava para o produtor rural, e tem o produtor rural que tem um CNPJ, que tem uma inscrição estadual. Tá certo, então é isso, procurar o sindicato, mas vale sim, o tempo serve para aposentadoria, viu, Jonas? Deixa eu ver aqui, Valdemir, ou Vladimir, não sei se ele errou na digitação, ele é de Souzas. Sou registrado como operador de caldeira, porém exerço várias outras funções na empresa. Meu patrão me obrigou a assinar um papel dizendo que não exerço outra função, além da qual fui contratado. Esse papel, na verdade essa pergunta não é do Valdemir, é do Cláudio. Esse papel tem valor para alguma coisa? Porque assinar um papel para mentir, por exemplo, nós aqui do Grupo EP, nós assinamos um contrato em que nós podemos participar de todas as empresas do grupo. Agora, alguém assinar um contrato dizendo que não faz outra função e faz... Que história é essa? Serve para nada, a ideia é só para perturbar a tranquilidade do trabalhador e o empregador se iludir com um documento desse, porque acaba levantando uma discussão, uma preocupação desnecessária. Esse papel que ele assinou não serve para nada, ele vai entrar com uma ação na justiça dizendo que ele exercia outras atividades, ele pode pedir um adicional pelo exercício pelo acúmulo de funções. Se o empregador juntar esse papel, o empregado vai levar testemunha provando que de fato ele tinha acúmulo de função e acabou a história, e fazendo essa prova ele vai ganhar a causa. Não tendo nenhuma testemunha, é lógico que esse papel vai servir para o empregador, porque o juiz vai perguntar: o senhor assinou? Ele vai responder sim. Mas se ele tiver uma testemunha para rebater esse documento, ele não serve para nada, só para atrapalhar o relacionamento patrão-empregado. E o detalhe é o seguinte, está dizendo aqui o Cláudio, que esse papel não foi registrado em cartório nem reconhecido firma, aí vale menos ainda, quer dizer, já não tinha valor. Já não vale nada, e mesmo que tivesse reconhecido firma, autenticado, assinado, na Justiça do Trabalho ele não valeria nada. Agora sim a pergunta do Valdemir.
Já vai fazer 4 anos que me aposentei e até agora não saiu os precatórios. Quanto tempo demora para sair? Tem alguma coisa errada aí. A aposentadoria sai na hora. Ele teve a aposentadoria deferida, ele vai receber esse valor. O que eu estou entendendo é que ele teve que entrar com um processo na justiça e, através desse processo, ele conseguiu a aposentadoria. Então, uma coisa é o pedido administrativo junto ao INSS da aposentadoria. Leva algum tempinho, mas sai e ele recebe, inclusive, o retroativo. A outra coisa é entrar com ação na justiça para obter a aposentadoria. Aí ele vai ter um valor acima de 60 mil, 80 mil, 100 mil, entra na história do precatório. Aí não é problema do INSS, aí é problema com a justiça pelo andamento do processo. Falando em processo, tem uma pergunta do Fernando. Gostaria de saber por que o INSS, ou porquê, né, ele manda aqui, mas quer dizer por que o INSS demora a liberar benefícios mesmo entrando na justiça. Quando entra na justiça, escapa da competência do INSS. Aí é um problema da justiça. O que o INSS faz, e eu espero que eles mudem o comportamento agora, é ficar demandando até as últimas consequências. Isso abarrota a justiça de processo, isso custa caro para o INSS com advogados, com processos, isso atrapalha o próprio andamento do processo, que o advogado tem que cuidar de um processinho simples de benefício, quando poderia estar processando os grandes devedores, tomando os imóveis dos grandes devedores, quer dizer, desvia a finalidade do próprio jurídico do INSS. Então, uma coisa é benefício, quando você pede administrativamente. A outra coisa é processo, que de uma forma burra o INSS fica protelando com a barriga até as últimas consequências. E pagando juros, né? Pagando correção e juros. Só é que quem quer receber tem pressa, né? Quem sabe se receber, se parasse de mandar outros tipos de mensagem aqui. Bom, vamos voltar para as perguntas. Tem uma do Wilson Rocha. Pedi demissão no período de experiência, faltando 15 dias para acabar a experiência. Não recebi nada. Ou seja, vamos aqui que ele trabalhou 2 meses e 15 dias. Vamos, né? O período de experiência são 3 meses. Nem os dias trabalhados deveria ter recebido. Tá tudo errado, né? O contrato de experiência, ele tem um prazo máximo de duração de 90 dias. Ele só pode ser renovado uma única vez. Então, se você assinou um contrato de 30 dias, ele pode ser renovado por 15, por 30 ou por 60 dias. Então, dentro da hipótese que você está levantando, se ele trabalhou quase 45 dias, ele tem direito a dois 12avos de 13º, 2 12avos de férias e os dias trabalhados. O empregador está se apropriando indevidamente desses benefícios. Não vamos falar em valor. Mas é tão pouco. Mas é tão pouco, mas é do trabalhador. Claro. Ué, não está tendo o saque aí do Banco Central? R$10. 3 centavos tem gente aqui. Então, não tem essa. 2 12avos de férias, 2 12avos de 13º e os dias trabalhados. Se o empregador não cumprir isso, aliás, se ele passar do prazo, ele está devendo mais um salário. Sim. Então ele tem que constituir um advogado e entrar com processo na justiça. É porque se o período de experiência não contasse, por exemplo, a pessoa que é contratada, então ela passaria a ter direito a férias a partir do 4º mês só? Ou seja... Existe isso na prática, viu? Vamos te contratar de boca, e se você passar na experiência, eu te registro. Isso é frequente, é um absurdo, mas acontece. Entrou, o empregador tem que ter cuidado com as coisas dele, porque ele investiu o dinheiro dele, o capital dele, está correndo risco. Então, arrumou alguém para trabalhar,
imediatamente pega a carteira e manda registrar. E pega o recibo que está com a carteira dessa pessoa. Quando devolver a carteira, pega o recibo que devolveu a carteira. Imagine, trabalha 1, 2 dias e sofre um acidente de trabalho e vai para um pronto-socorro. Como é que faz? Pois é. Para a gente fechar, Daniela de Americana. Existem modalidades de contratação que a remuneração mensal é menor do que o salário mínimo, assim como o recolhimento de INSS mais baixo. Ela está dizendo, ela está afirmando que isso acontece, né? A remuneração mensal menor que o salário mínimo, assim como o recolhimento mais baixo de INSS. Opa, eu estou voltando de férias, a língua está destravada. Está travada. Esse recolhimento não computa como tempo de serviço, como, por exemplo, um tempo parcial, a chamada horista, como ela fala aqui. Não. Veja só. Se ela fez um contrato de trabalho para trabalhar 4 horas... ela pode ganhar meio salário mínimo. Você pega o salário mínimo, divide por 220 horas, vê o valor de 1 hora e multiplica pelas horas que a pessoa vai trabalhar. Então pode ser na proporção e vai recolher o INSS na proporção e esse tempo vai ser considerado como tempo de serviço. O valor que ela está recolhendo vai influir no cálculo da aposentadoria dela. Agora, se ela trabalha 220 horas ou 8 horas por dia, ela tem que ganhar, no mínimo, o mínimo estadual, que não é o federal, é mais de 1.212, é 1.300 quebradinhos. Então, se ela entrar na internet e colocar qual é o valor do salário mínimo no estado de São Paulo, vai aparecer aquele valor e é o valor que o empregador tem que pagar, e não o mínimo federal. A dúvida dela é que diz que esse valor menor não computa para aposentadoria no INSS. Não, vai computar o tempo de contribuição. Bom, então tá respondido, Daniela. Ela continua com dúvidas aqui. Nós que agradecemos, Daniela. Todo mundo que mandou pergunta a gente fez aqui. E na quarta-feira que vem, o Dr. José Antônio Cremasco continua respondendo perguntas aqui dos nossos ouvintes sobre direitos trabalhistas, não só sobre aposentadoria, mas várias nuances do direito trabalhista. Prazer estar com o senhor novamente, Dr. Cremasco. Até quarta-feira que vem. Prazer sempre meu, até quarta. Obrigado. 3h25. E agora nós